Salve galera, meu nome é Lincoln e hoje nós vamos estar conversando um pouquinho sobre radioatividade. Bora lá então? Galera, como uma breve passagem histórica, para a gente saber quem foram os cientistas que jogaram uma luz na relatividade, o primeiro notável que a gente pode dizer foi o francês Antoine Becquerel. Esse cientista estava trabalhando com cristais de urânio. E quando ele estava fazendo suas observações, ele notou que esses cristais eles emitiam uma luz espontânea. Eles não tinham aquela natureza fluorescente ou fosforescente que a maioria dos materiais apresentam. Não, o urânio ele emitia uma luz sozinha. Tempos depois, a física e química Marie Curie, tendo conhecimento desses experimentos do Becquerel, fez o mesmo tipo de teste, só que dessa vez com o elemento rádio. Ela também notou que o rádio emitia essa luz, esse mesmo tipo de luz espontânea. Na época, essa luz foi denominada de raios de Becquerel. Porém, com os avanços na pesquisa da Marie Curie, ela sugeriu então que essa luz tivesse o nome de radioatividade, que descrevia nada mais de forma literal o que acontecia, não é? São atividades do rádio. Então, com a elaboração de todos esses experimentos, com as conclusões, algum tempo depois, em 1903, o casal Curie, junto com o Becquerel, dividiram o prêmio Nobel da Física daquele ano, 1903. Bom, galera, então baseado nos experimentos da Curie e do Becquerel, nós podemos dizer então que um elemento ele é radioativo quando este emite luz própria, de maneira bem geral e simples. Porém, qual é a origem dessa radiação? Bom, a origem é no núcleo atômico. Recapitulando rapidamente a estrutura atômica, nós temos um núcleo que é constituído de prótons positivos, nêutrons sem carga, e a eletrosfera, constituída basicamente de elétrons de massa muito pequena, a gente chama praticamente de massa desprezível, e sinal elétrico negativo. Porém, os elétrons eles não interferem na construção da radioatividade, porque eles não fazem parte do núcleo atômico. Então, a origem radioativa se dá exclusivamente por alterações de prótons e de nêutrons. Quando nós jogamos um feixe radioativo em um campo constituído de placas, uma positiva e outra negativa, nós notamos que esse feixe, parte dele é desviado por essas placas e outra parte não. A parte que é desviada, nós notamos que possui propriedades elétricas, porque as placas são elétricas. Essas propriedades elétricas são resultado de duas partículas que nós chamamos de partícula alfa e partícula beta. A outra parte do feixe que não foi desviado, nós chamamos de raio gama, que nada mais é do que uma onda eletromagnética. Bom, galera, então a primeira partícula que a gente vai estar falando é da partícula alfa. A partícula alfa ela é constituída de 2 prótons e 2 nêutrons. Portanto, ela é uma partícula massiva e com carga elétrica positiva. Nós geralmente representamos essa partícula pela letra grega alfa, onde o número 2 embaixo é o seu número atômico e o 4 em cima é o seu número de massa. Portanto, a partícula alfa nada mais é do que um conjunto de prótons e nêutrons que é expelida do núcleo atômico. Assim, a nossa equação de decaimento alfa vai ser dada da seguinte maneira. Para o nosso átomo original X, de massa atômica A e número atômico Z, quando este emite uma partícula alfa, o nosso átomo resultante Y vai ter uma massa atômica de A-4 e um número atômico de Z-2. Vale lembrar, galera, que quando esse átomo X emite a partícula alfa, ele se transmuta em um outro átomo. É importante salientar, galera, que quando o nosso X transmuta-se no elemento Y, ao ter o seu número de prótons alterado, ele vai mudar a sua natureza, vai se transformar em outro elemento químico. A segunda partícula que a gente vai estar falando sobre é a partícula beta. A partícula beta ela é constituída exclusivamente por um único elétron. Portanto, ela é uma partícula leve, de massa desprezível e de carga elétrica negativa.
Nós geralmente representamos ela pela letra beta do alfabeto grego, onde o -1 embaixo é o seu número atômico e o 0 em cima é o seu número de massa. Bem, mas aí você pode perguntar, ué, se a partícula beta é um elétron, ela também tem origem no núcleo atômico? A resposta é sim. Veja, quando a gente tem um nêutron instável no núcleo atômico, este pode se desintegrar em 3 outras partículas. Pode se desintegrar em um próton, em um elétron e em um neutrino. Esse próton, ele permanece no núcleo atômico, enquanto que o elétron e o neutrino são expelidos a uma velocidade altíssima para fora. Esse elétron expelido é justamente a partícula beta. Portanto, a nossa equação de decaimento beta vai ser dada da seguinte forma. Pegando um átomo Q inicial, de massa atômica A e número atômico Z, quando este emite uma partícula beta, o nosso átomo R resultante vai ter o mesmo número de massa A e um número atômico elevado em 1 unidade, ou seja, Z mais 1. Essa elevação de 1 unidade do número atômico é devido justamente à permanência do próton dentro do núcleo atômico. O raio gama, diferentemente da partícula alfa e beta, não é uma partícula, e sim uma onda eletromagnética. Portanto, é uma onda que transporta energia. Essa energia tem um caráter especial, que a gente costuma chamar de caráter ionizante. Quando nós analisamos o espectro eletromagnético para as ondas, nós notamos que, até um certo valor de frequência e comprimento, essas ondas transportam radiação ionizante ou não ionizante. Isso se refere justamente a esse valor de frequência e comprimento. Quando a gente pega a equação fundamental da ondulatória V igual a lambda, nós analisamos que, para uma velocidade constante, quanto maior é o comprimento, menor a frequência, ou vice-versa. Dessa forma, analisando as radiações ionizantes, nós temos então uma frequência incrivelmente alta que corresponde a um comprimento incrivelmente baixo. Por fim, a onda eletromagnética não muda nem a massa atômica, nem o número atômico de um átomo que ela interage. Bom, galera, então da minha parte só, espero ter iluminado aí as suas ideias sobre radioatividade. Bons estudos e a gente se vê numa próxima. Até mais!